E aí, meus amores, meus co-criadores, meus manifestadores quânticos, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda, eu sou psicanalista, estudante de psicologia e também estudante da lei da atração, da lei da suposição, de esoterismo, de espiritualidade, do poder da mente e dos nossos pensamentos. E hoje eu vou falar a respeito desse livro aqui, o último livro que eu adquiri. É um livro maravilhoso chamado O Homem é Aquilo que Ele Pensa. Vamos ler comigo aqui, só um pouquinho, depois a gente comenta. O primeiro capítulo chamado Pensamento e Caráter. Vamos lá. Tal como a planta se origina da semente e não poderia surgir sem ela, do mesmo modo, todos os atos de uma pessoa originam-se das sementes ocultas do pensamento, não podendo surgir sem elas. Isso se aplica igualmente aos atos chamados de espontâneos e não premeditados. Olha o que ele quis dizer. Todo comportamento, todo modo de agir de uma pessoa se origina pelo pensamento, até aqueles chamados espontâneos e não premeditados. Até os chamados espontâneos. Olha isso. Bem como os que são executados deliberadamente. O ato é a flor do pensamento, ao passo que a alegria e o sofrimento são seus frutos. Assim, uma pessoa realmente colhe e armazena os frutos doces e amargos daquilo que ela própria cultivou. Ah, meu amigo, minha amiga! Na mente, o pensamento nos produziu. O que somos, pelo pensamento foi feito e construído. Se a mente de um homem contém pensamentos maus, o sofrimento o acompanhará como a roda acompanha o boi que a move. Se alguém resiste com o pensamento puro, a alegria o acompanha, de certo como a sua própria sombra. O ser humano se desenvolve com base numa lei. Ele não é uma criação artificial. E a lei de causa e efeito é tão absoluta e invariável no domínio oculto do pensamento quanto o mundo das coisas visíveis e materiais. Um caráter nobre e semelhante a Deus não é produto do favorecimento ou do acaso, mas sim o resultado natural do esforço contínuo de pensar correto, o efeito de uma associação com pensamentos divinos mitigada há muito tempo. Na Bíblia tem um versículo que fala, se você... Agora eu esqueci como se começa, mas é mais ou menos assim, não tem como eu falar exatamente como está ali. Mas ele diz... Pense naquilo que é bom, naquilo que é puro, naquilo que é elevado. Por quê? Porque você é a soma dos seus pensamentos. Aí tem outro versículo que fala assim, sejam renovados pela sejam transformados pela renovação da sua mente. Então é a sua mente que comanda a sua vida e o seu corpo. Vamos voltar. Um caráter inóbil e bestial... Existe gente de caráter bestial. Por meio do mesmo processo, é o resultado obtido por alguém que abriga continuamente pensamentos sórdidos. O ser humano é feito ou desfeito por si mesmo. No arsenal do pensamento, ele forja as armas por meio das quais destrói a si mesmo. Também fabrica as ferramentas com as quais constrói para si mansões celestiais de alegria, força e paz. Então, se você está sofrendo, minha amiga, meu amigo, é culpa dos seus pensamentos. Mude seus pensamentos e mude a sua vida. Por meio da escolha certa e da verdadeira aplicação do pensamento, o ser humano alcança a perfeição divina. Por meio do abuso e da aplicação errada do pensamento, ele desce abaixo do nível das feras. E é verdade, a gente vê que tem gente que realmente desce abaixo do nível das feras. Tem
animais que nos ensinam a amar. Olha que loucura! Porque tem ser humano que nem isso consegue. Tem ser humano que mata o outro, que assassina, que destrói, que rouba, E tem gente que... Ó, eu já vi vídeos na outra plataforma lá, de uma mulher com um carrinho de bebê, né? Tava andando na rua, tava andando perto da calçada. Só que ela não tava na calçada porque o carrinho não ia deixar, por causa das pedras, né? E aí ela, para poder ter um caminhar mais tranquilo, ela andou na pista, mas bem pertinho da calçada. E não era pista de realmente movimentada, era uma rua. Veio um carro com direção, ele estava direcionando o carro e simplesmente atropelou a mulher e simplesmente subiu. O que é isso? Isso é um caráter bestial, né? Uma pessoa que faz maldade por puro prazer da maldade. Isso é uma pessoa que abriga nela pensamentos de caráter nóbil. Se você é o resultado dos seus pensamentos, o que você pensa o dia inteiro vai formar as suas atitudes e os seus comportamentos. Então, por isso, nós temos que ter vigilância total naquilo que passa dentro da nossa cabeça. E eu tô dizendo isso, gente, porque eu já passei por coisas que vou falar aqui para vocês. Não vou falar totalmente, né? Vou falar diretamente, mas eu vou contar aqui. Eu pensava muito numa coisa. Pensava muito. E aí o que aconteceu? Teve um dia que eu fui beber, bebida alcoólica, né? E aí, meu filho, aquilo que eu pensava, achando que não ia dar em nada, no dia que eu bebi bebida alcoólica, que vocês não sabem, né? Mas quando a gente fica bêbado, o nosso córtex pré-frontal, que é, né, a parte do cérebro que comanda as nossas decisões, né? É o nosso crivo crítico, é ali que a gente decide se a gente pode fazer alguma coisa ou não, né? Que é a parte da moral, ele fica inibido. Então, quando você bebe, você faz coisas que, se você tivesse normal, você não faria. E aí, nossos pensamentos vão lá para o subconsciente, né? Porque eles saem do consciente. Se você pensa repetidamente numa coisa, sai do nível consciente e vai para o nível inconsciente. E aí, quando você está, né, no seu modo normal, você pode decidir se você quer agir ou não. Mas se você bebe, você não tem mais esse poder, você não tem mais essa decisão. E aí eu fiz uma coisa assim, terrível, gente. Eu fiz uma coisa terrível. Porque eu pensava nisso repetidamente. Então, para você ver o poder dos nossos pensamentos. E você não precisa estar bêbado, não. Né? Que eu dei um exemplo que realmente a bebida, ela inibe o raciocínio, né, moral. Mas, quando você tem um pensamento repetido, ele entra em modo automático. E sem você perceber, você vai estar agindo dessa determinada maneira. Sem você perceber, não foi você que escolheu. Quando a gente tem pensamentos repetidos, vamos voltar, né? O nosso cérebro, ele adora economizar energia. Porque ele é responsável por todo o processo do nosso corpo. E ele gasta muita energia, né? Exercendo as funções. Então, ele tem que gastar muita energia também pensando, executando os nossos pensamentos, né, as nossas ações e até os nossos objetivos. Então, ele armazena energia. E aí, para poder armazenar energia, ele pega aquela sua atitude, o seu comportamento, seus sentimentos, seus pensamentos repetidos em modo automático. O que é o modo automático? São os hábitos. Quando você vamos falar só sobre o pensamento. Quando você pensa repetidamente de uma maneira, de uma forma, de um modo, ou em determinada coisa, vai chegar um tempo que isso vai virar um hábito. A gente não tem hábito só de comportamento, não. A gente tem hábito de pensamento. Você pode não perceber, mas se você começar a observar seus pensamentos, você vai perceber que a maioria... Vamos pegar uma semana. A maioria dos dias você pensa a mesma coisa. Por quê? Porque só vai mudar quando você decidir, não quero mais pensar nisso, vou pensar de uma outra maneira. Então o nosso pensamento vira um hábito. A gente tem o hábito de pensar daquela maneira, a gente tem o hábito de pensar daquela forma, ou naquela coisa, naquela situação.
E aí, quando vira automático, você não tem mais domínio sobre aquele pensamento. Você pode mudar ele, porque a gente tem um domínio sobre a nossa atenção. Então, se você muda a sua atenção, a sua concentração sobre alguma coisa, você muda o seu pensamento. Mas se você não estiver consciente de que daquele pensamento está rodando na sua cabeça, então você não tem controle sobre ele. E aí, você vai ter atitudes, ter comportamentos, você vai sentir, porque o seu pensamento e as suas emoções, né? Porque sentimento já é um pouco diferente de emoções. Mas os seus pensamentos tá ligado, né, às suas emoções. O que é emoção? É um processo hormonal, né? São os nossos hormônios que meio que produzem a nossa emoção, né? A serotonina ali é responsável pelo prazer, a dopamina é responsável pelo prazer, a serotonina pelo seu bem-estar. Então, quando a gente pensa alguma coisa, a gente sente isso, né? São as nossas emoções. Então, quando você repetidamente pensou uma coisa ou de uma determinada maneira, aquilo virou um hábito, você, sem perceber, vai começar a sentir aquele pensamento, vai sentir de uma determinada maneira e não vai saber nem o porquê. Aí tem gente que fala assim, eu tô sentindo isso, mas eu não sei nem por que eu tô sentindo. Você tá sentindo isso porque é o resultado dos pensamentos que você tá tendo. E se eram pensamentos não muito legais, seus sentimentos não vão ser muito legais, porque eles são apenas o resultado dos seus pensamentos. E aí vira um ciclo entre pensar, sentir, se comportar de uma determinada maneira. E aí chega uma hora que você não precisa nem pensar. Os seus sentimentos, suas emoções vão fazer com que você pense. Primeiro você pensa para depois sentir. Mas quando vira um hábito, você começa a sentir primeiro para depois pensar. E aí começa o estrago na nossa vida. Claro, o estrago se os pensamentos forem ruins, inóbeis, bestiais. Agora, se for puro, positivo, alegre, você não vai ter sentimentos negativos. É claro que a nossa vida, ela é uma constante oscilação. O ser humano, ele não consegue sentir apenas um sentimento. As coisas acontecem, o contraste, né? Acontece na sua vida, as experiências acontecem e você sente ali, às vezes, uma tristeza, uma alegria, mas a gente precisa treinar, a gente precisa nos treinar o nosso cérebro, treinar a nossa mente a não ficar, a não permanecer num pensamento negativo, a não permanecer num sentimento negativo. Tem gente que fica depressivo, mas não porque era depressivo, mas porque passou muito tempo pensando coisas negativas. Então aquela pessoa, tem gente que a vida tá boa, tá maravilhosa, as experiências estão incríveis, tem família, tem tudo ali. Mas essa pessoa é tão negativa, mas tão negativa, que ela pensa, sente negativo, e ela tá nessa constante já um ano inteiro, ela começa a ficar depressiva. Por quê? Porque a depressão é resultado dos pensamentos e sentimentos que essa pessoa teve durante um ano inteiro. Então, olha a importância de pensar corretamente. Olha a importância de ter bons pensamentos. Olha a importância de confiar. Olha a importância de acontecer alguma coisa, você ali, né, se envolver naquela experiência. Se ela for negativa, você se envolve, você sente, mas depois de um tempo, deixa pra lá. Não fica remoendo isso não. Porque quanto mais você remoe um pensamento, um sentimento negativo, mais isso vai agir no seu comportamento. Mais as suas atitudes vão refletir esses sentimentos e esses pensamentos. E quando você vê, foi o que Paulo disse, eu faço aquilo que eu não quero. Por quê? Porque está pensando no que não quer, está sentindo o que não quer. Aí, claro, o seu comportamento vai ter que refletir os seus sentimentos e o seu pensamento. Porque a nossa mente é um jardim, é uma terra bastante adubada e fértil. E o pensamento, como o livro mesmo diz, são sementes. E você planta ali sementes. Semente de amargura. Você entendeu aí? Semente de alegria. Semente de felicidade. Semente de tristeza, semente de amor próprio, semente de autodesrespeito. Você que planta isso dentro de você. Então olha o poder dos nossos pensamentos. É muito forte, né?
Então, por isso temos que pensar coisas positivas.